Olá, turma. Vamos dar continuidade e nesta aula nós iremos estudar sobre equações polinomiais do segundo grau. Vimos sistemas de equações polinomiais, aprendemos como calcular através do método da substituição, método da adição e como representar uma equação e um sistema de equações no plano cartesiano. Isso com base lá em equação do primeiro grau que vocês já viram. Bom, a equação polinomial do segundo grau. Temos a equação polinomial do primeiro grau. Ela é escrita da forma ax mais b igual a zero. Em que o objetivo é encontrar o valor dessa incógnita. Passa o b para o outro lado, positivo passa a negativo, e o que está multiplicando com a incógnita passa dividindo. Na equação polinomial do segundo grau é uma equação semelhante. Nós, no oitavo ano, vocês verão uma equação na forma incompleta. No nono ano, acho, é que vocês verão a equação do segundo grau na forma completa. Bom, essa equação polinomial do segundo grau, ela é, como eu já falei, semelhante à do primeiro. E o objetivo é o mesmo, nós devemos encontrar o valor dessa incógnita x. Vocês notem que na equação do primeiro grau, a incógnita está elevada a 1. É como se ela estivesse elevada a 1. Não tem nenhum número, subentendemos que é 1. Na equação do segundo grau, nós podemos perceber que o x está elevado a 2. Bom, definição. Uma equação polinomial do segundo grau é uma sentença aberta porque temos alguma coisa para calcular, temos valores de uma incógnita para descobrir, expressa por igualdade, ax ao quadrado igual a b, na qual a incógnita está elevada a 2. Equação do primeiro grau, incógnita elevada a 1. Equação do segundo grau, incógnita elevada a 2. Bom, resolver uma equação do segundo grau é encontrar até dois valores que tornem a sentença verdadeira, ou seja, é determinar seu conjunto solução. A solução dessa equação de segundo grau é possível encontrar até dois valores. Pode achar somente uma raiz, um valor, os dois valores ou nenhum. Pode ser inexistente, né? A solução pode não existir também. Vamos ver isso mais lá na frente. Bom, primeiro vamos aprender a identificar os coeficientes de uma equação do segundo grau. Bom, nesse primeiro exemplo, a equação do segundo grau escrita na forma 2x ao quadrado igual a 8. E sabemos que o formato dela é ax ao quadrado igual a b. Pegando do nosso formato, quem seria o nosso a? Bom, se o a é o que está acompanhando o x ao quadrado, o a é o que está multiplicando o x ao quadrado, logo o meu a é 2. O meu b é o valor posterior à igualdade. Então, se ax ao quadrado igual a b, 2x ao quadrado igual a 8, logo o nosso b será o 8. Nesse exemplo 2, x ao quadrado menos 5 igual a 0. Está no nosso formato, não, né? O menos 5 está em um lado e o menos 5 precisa passar para o outro lado para ficar no formato em que queremos. Qual é o número que está acompanhando o x ao quadrado? Que é o nosso a. Bom, primeiro passa o 5 negativo, passa para o outro lado positivo. Está na forma que queremos. Agora podemos identificar os coeficientes. A é o coeficiente que está acompanhando o x ao quadrado. B é o coeficiente do segundo membro. Temos aqui, de um lado da igualdade, um membro, do outro lado da igualdade, temos outro membro.
O que está acompanhando x ao quadrado, 1. No segundo membro, 5. Logo, o A vai ser 1b igual a 5. Nesse outro exemplo, também não já está na forma que a gente quer. Quem será o nosso A? O A será igual a 4. B igual a 16. O A é quem acompanha o x quadrado. Houve um erro aqui. A é igual a 4. Nesse outro exemplo, 2x ao quadrado mais 4 igual a 6. Bom, o mais 4 está somando, passa para o outro lado com operação inversa. Está somando, passa subtraindo. 6 menos 4, 2. Logo, nossa equação é 2x ao quadrado igual a 2. Quem é o nosso A? A é quem acompanha o x ao quadrado, 2. O nosso B, quem é o do segundo membro. B igual a 2. Bom, sobre a raiz de uma equação. Nós já calculamos raízes de uma equação. Quando dizemos raiz de uma equação, estamos nos referindo ao resultado final de uma equação, a sua solução, né? Se falamos raiz de uma equação, queremos saber qual a solução. Quais os possíveis valores, quais os valores que satisfazem aquela equação. As equações do primeiro grau do tipo ax mais b igual a zero, em que a e b são números reais com a diferente de zero, a não pode ser zero, tem que ser diferente de zero para ser considerada uma equação do primeiro grau, possuem um único valor para a incógnita. Uma equação do primeiro grau com uma variável possui apenas um valor para a incógnita, ou seja, possui apenas uma raiz. Já nas equações do segundo grau, por exemplo, do tipo ax ao quadrado igual a b, em que a e b são números reais com a diferente de zero, a não pode ser zero, senão também não é considerada uma equação do segundo grau, podem possuir até dois valores para uma incógnita, ou seja, até duas raízes. Bom, temos aqui um exemplo de uma equação polinomial do segundo grau. E o objetivo, como nós já vimos, é determinar suas raízes, sua solução, valores que satisfaçam essa equação. Então, ela já está no nosso formato, no formato ax ao quadrado igual a b. Quem é o nosso A? A seriam 3 e 27 seria o nosso B. E como nós resolvemos essa equação polinomial do segundo grau? Bom, temos o valor, número 3, multiplicando a nossa incógnita, o valor que queremos descobrir. O 3 está multiplicando, ele passa para o outro lado, dividindo. Logo, x ao quadrado igual a 27 sobre 3. 27 sobre 3 é quanto? 27 dividido por 3, 9. E agora, para sabermos quem é o valor de x? Simples. A potência, ela passa como raiz. Passa para o outro lado como raiz. A operação inversa da potência é a raiz. Se eu tenho x ao quadrado igual a 4, x será igual ao quê? A raiz de 4. Se eu tenho x ao quadrado igual a 9, x será o quê? A raiz quadrada de 9. Potência passa para o outro lado como raiz. Quem é a raiz quadrada de 9? A raiz quadrada de 9 é 3. Mas apenas poderíamos colocar o número 3? Não. Por quê? Tem que ser mais ou menos 3. Porque tanto 3 ao quadrado resulta em 9, eu tenho meu x ao quadrado igual a 9. Tanto x ao quadrado igual a 9. Tanto o 3 ao quadrado vai ser 9, quanto menos 3 ao quadrado será igual a 9. Vocês podem calcular aí. Menos 3 vezes menos 3. Menos por menos, mais. 3 vezes 3, 9. Também satisfaz. Ou seja, nós podemos dizer que menos 3 e 3 é a solução para
essa equação polinomial do segundo grau. Nesse segundo exemplo, 5x² menos 125. Bom, primeiro passo, deixar naquela forma que nós vimos lá no início do tipo ax² igual a b. Para isso, precisamos passar o 125 para o outro lado. Está negativo, passa para o outro lado positivo. Logo, 5x² igual a 125. O 5 está multiplicando o x². Se eu tenho um valor multiplicando a nossa incógnita, esse valor passa para o outro lado. A multiplicação, a operação inversa da multiplicação é a divisão, passa dividindo. Logo, x² será igual a 125 por 5. Sabemos que 125 dividido por 5 é igual a quanto? A 25. Logo, potência novamente. Potência passa para o outro lado como raiz. A operação inversa da potência é a raiz. Logo, x passa a ser igual a raiz de 25. Quem é a raiz de 25? A raiz de 25, nós sabemos, é 5. Por quê? 5 vezes 5 igual a 25. Mas também, menos 5 vezes menos 5 também é igual a 25, né? Logo, se nós dissemos que 5 vezes 5 é igual a 25 e menos 5 vezes menos 5 também é igual a 25, a solução desse sistema é dessa equação é x igual a mais ou menos 5. Por quê? Tanto menos 5 quanto o número 5 satisfaz essa equação. Torna essa equação verdadeira. Nesse exemplo 3 nós temos x² mais 16 igual a 0. Bom, o primeiro passo é deixar a equação no formato ax² igual a b. Quem seria o nosso a? A é quem acompanha a nossa incógnita x. A igual a 1. Quem seria o nosso b? Que está no segundo membro. Temos o primeiro membro de um lado da igualdade, o segundo membro é quem está do outro lado da igualdade. Logo, passando o 16 positivo passa para o outro lado negativo, x² igual a menos 16. Segundo passo é tirar essa potência do x. Como nós fazemos isso? Passamos essa potência para o outro lado como raiz. Se temos x² igual a menos 16, vai ficar x igual a raiz de menos 16. E um problema está aí, né? X igual a mais ou menos raiz de menos 16. Mas não podemos calcular raiz de um número negativo. Não existe raiz de um número negativo. Só existe raiz de um número positivo. Então, né, dizemos que essa equação não tem solução. Por quê? Não podemos determinar a raiz de um número negativo. Logo, essa solução não existe. Esse E cortado representa a não existência. Então, essa solução ela pode ser representada como um conjunto vazio, esses dois colchetes sem nada dentro, ou essa bola cortada, que também significa um conjunto vazio. Não tem solução para essa equação. Então, como nós vimos, a equação do segundo grau ela pode ter até duas soluções. Então, significa que ela pode não ter solução, pode ter uma única solução, um único valor, ou pode ter dois valores. E por quê? Bom, temos um resuminho aqui. A equação do segundo grau é uma equação semelhante à do primeiro grau. O objetivo é determinar o valor da incógnita x, a qual isolamos, e tudo que acompanha x vai para o outro lado com operação inversa. Se é positivo de um lado, passa para o outro lado como negativo. Se está multiplicando de um lado, passa para o outro lado dividindo. Se temos a potência de um lado, essa potência passa como raiz. Isso é operação inversa. Resolve as operações e no final sobra a potência. Deixamos a equação no formato ax² igual a b. Realizamos as operações e isolamos a nossa incógnita.
esse ao quadrado da nossa incógnita vai passar para o outro lado como raiz. Potência passa para o outro lado como raiz. E usa o mais ou menos e determina as raízes que são o conjunto de solução da equação de segundo grau. Usa o mais ou menos porque temos uma incógnita, um valor elevado ao quadrado. E tanto o número positivo quanto o número negativo elevado ao quadrado tem a mesma resposta. Por exemplo, menos 2 ao quadrado é igual a 4, porque menos 2 vezes menos 2 é igual a 4. 2 ao quadrado também é igual a 4. 2 vezes 2, 4. Então, por isso, o uso do mais ou menos. Bom, é isso. Bons estudos e até a próxima.